Bom, pessoal, tudo bem? Bom, estou gravando então essa aula para o pessoal que não pôde entrar no link que eu mandei, não conseguiu, por algum motivo. É a mesma aula, tá? Então só repassando aí as partes mais importantes do que a gente já estava vendo. Então olha só, a gente está vendo aí a aula 20, lembra que eu tinha invertido, né? Então essa aula 20 vai ser basicamente, eu tenho 3 pontos principais, mas adianto para vocês, o mais importante mesmo é esse último aqui, o tal do efeito do íon comum, ok? Mas já chegou lá. Olha só, gente, nessa aula a gente vai ver a tal da constante de ionização, esse K, que pode aparecer também como KI, certo? E esse K, ele vai indicar algumas coisas. Então, olha só, o K, quanto maior for esse K, então eu coloquei assim, quanto maior o Ka, maior sua força. Ka, gente, é essa constante, é o K aqui, né, constante de ionização, quando eu aplico para um ácido. Se eu estiver falando de uma base, vai ser Kb, tudo bem? Então, quanto maior o Ka ou maior o Kb, tanto faz, maior a força. Então, quanto maior o Ka, maior a força do ácido, e quanto maior o Kb, maior a força da base. Isso é importante. Outra coisa importante é vocês lembrarem e entenderem que esse Ka, né, na verdade esse Ka aqui, está relacionado com o alfa também. O alfa, na verdade o alfa, que a gente já viu, e o Ka, eles se relacionam com a força de um ácido. Né, e também com o grau de ionização. Então, o que é o alfa? Já falamos, o alfa é o grau de ionização. É o quanto que ioniza. Vamos lembrar algumas coisinhas. Se eu estou falando, por exemplo, aqui, de HCl, olha só. Isso aqui é um ácido, né? E aí, o que vai acontecer? Ele vai ionizar, vai formar HCl, vai formar H+, mais Cl-. Por que ele ioniza? Para ser simples, aqui eu tenho ligações covalentes, né, entre o hidrogênio, tem uma ligação covalente entre o hidrogênio e o cloro. É importante falar que não tem íon, não existe íon aqui, mas quando eu jogo ele numa solução, eu jogo em água, né, eu torno isso aqui uma solução, ele acaba se separando, ele acaba formando na força um íon, ou melhor, íons. Então ele sofre um processo de ionização. Já as bases, diferente, olha só, o NaOH. Gente, família 1 aqui, né, só por esse fato você já sabe que vai doar elétron, então é uma ligação iônica, já existem íons aqui. Consequentemente, se eu jogar em água, eu só vou separar os íons. Então eu vou ter um processo de dissociação. Isso é importante para vocês. Ácido ioniza e a base dissocia. Tá? Já que lembramos isso, vamos voltar para cá então. Ó. De acordo com o alfa, quanto maior o alfa, maior o grau de ionização em ácidos e maior o grau de dissociação em bases. Ou seja, quanto maior o alfa, mais H+ os ácidos liberam e mais OH- as bases liberam. É isso. Então ele está relacionado também com a força. O Ka, o Kb, o K em geral e o alfa não são literalmente e conceitualmente a mesma coisa. Não são. Mas na prática, para você resolver exercício, você pode até pensar que sim, porque eles vão se referir à mesma coisa. Então, se no exercício o cara te dá o Ka de um ácido, ou te dá o alfa de um ácido, você consegue saber se ele é forte ou se é fraco. E a partir daí você consegue resolver o que ele pede. Tudo bem? Então, de novo, esse K é a constante de ionização. Para chegar nesse K, foi feito lá o mesmo processo da construção do Kc, por exemplo, né, que era a constante de equilíbrio, que é produto sobre reagentes, enfim. A gente simplifica tudo e a partir de um método que está aqui embaixo, a gente consegue descobrir esse K. Ok? Beleza. O que é essa lei de diluição de Ostwald? Para ser bem resumido, para ser um vídeo curto. Isso aqui, gente, é o que você usa para achar o K. Então, 90 e tantos % das vezes os exercícios te dão o K. Seja o Ka ou seja o Kb. Porém, pode ter um exercício que ele quer que você descubra o K. Como você faz isso? Vai aplicar a fórmula aqui, a partir dessa lei de diluição de Ostwald. Então, senhores, tem essas duas fórmulas. Aqui, ó, o Ki, né, que é constante de ionização, ou só K, tanto faz, aqui é concentração molar vezes alfa quadrado sobre 1 menos alfa. Puta, Luiz, mas de onde você tirou essas coisas? Existe até a forma como essa fórmula foi construída. Mas para vocês aí, como estão perto do vestibular, acho que é mais razoável a gente já falar a fórmula direto, né? Só que isso aqui, gente, é aplicado para ácidos fortes, e quase nunca aparece isso. Vocês podem ver até na apostila de vocês
dos exercícios propostos, e inclusive os de sala também, eu estava olhando, eu acho que de todos tem um só exercício que você precisa fazer uma conta. O resto é teórico. Então é uma coisa que não é tão usual. E ainda, gente, os que vocês precisam fazer conta são relacionados a esta fórmula aqui, ó, que é K igual a concentração molar vezes alfa ao quadrado. Por quê? Isso aqui a gente utiliza para ácidos fracos. Então, normalmente, vai aparecer isso para vocês. Luiz, eu decoro a fórmula ou não? Olha, se você tem facilidade para decorar, decora. Mas eu recomendo que você decore mais essa aqui, que ela é mais interessante, ela aparece mais vezes. Olha, eu não estou falando que isso aqui não existe, não aparece, mas não é tão frequente, né? Mas se você pretende um vestibular mais complexo, um vestibular mais chatinho aí, é legal que você saiba isso. Sabendo essa fórmula é a sua aplicação, né? O alfa vai ser fornecido para vocês, tá? Isso aqui também vai ser fornecido, tudo vai ser fornecido para vocês e você só precisa jogar na fórmula. Tá, mas o que eu acho mais importante dessa aula aqui, o que aparece com mais frequência, inclusive no Enem? Este tópico que é o efeito do íon comum, gente. Isso aqui é o seguinte, olha só a definição. Tá assim, é a diminuição da ionização ou da dissociação, porque aqui eu estou falando no geral, né, mas eu simplifiquei a teoria. É a diminuição da ionização de um ácido fraco ou da dissociação de uma base fraca, tá? Por influência de um sal que possua um íon em comum. Tá, talvez pela teoria você possa não ter entendido muita coisa, mas vamos na prática aí. Olha só, eu tenho um ácido fraco aqui, HCN, certo? Ele vai sofrer ionização, vai liberar H+, e CN-. Tá, olha só o que acontece se por acaso, gente, eu jogar um sal aqui, como por exemplo o NaCN, cianeto de sódio. Se eu jogar esse sal nessa solução, ele vai dissociar, vai formar isso aqui, ó, Na mais CN menos. Então, de novo, ó, eu tinha uma solução de HCN, ele sofreu ionização, eu tenho isso aqui, certo? Aí eu joguei um sal, que vai sofrer dissociação, e vai liberar mais isso aqui, ó. Gente, é isso que eu quero que vocês entendam. Percebam que a quantidade de CN menos vai aumentar. Quando eu jogo esse sal, a quantidade vai aumentar. A quantidade de cianeto vai aumentar. Então, olha só. Lembra das aulas de equilíbrio químico. Quando eu aumento a concentração de um participante aqui, eu desloco o equilíbrio para o lado contrário. Então, ó, se eu aumentei a concentração de cianeto, de CN-, o que acontece com o equilíbrio? Eu vou deslocar para cá. Nesse sentido. Ou seja, olha só, se eu desloco a reação para esse lado, eu estou, na verdade, consumindo H+, e CN-, né? Então eu estou, obviamente, diminuindo a ionização. Eu estou diminuindo a quantidade de H+ que está sendo liberado. E eu estou favorecendo o quê? A formação de HCN. Isso aqui gera muita confusão às vezes. Os alunos tendem a pensar o seguinte, olha, se está formando HCN, quer dizer que está ficando mais ácido no meio. Não, não é isso. Por quê? Porque ó, o que torna o meio ácido é a liberação do H+. Então, se eu estiver formando HCN, não estou tornando ele mais ácido. Agora, se o equilíbrio fosse deslocado para o lado direito, para cá, no sentido de liberar H+, aí sim eu estaria tornando o meio mais ácido. Para resumir, para organizar tudo que eu falei aqui, ó, se eu tenho um ácido fraco, ou pode ser uma base também, eu dei um exemplo com ácido, e eu jogo um sal que tenha um íon em comum, eu vou ocorrer aí um deslocamento, vai ocorrer aí um deslocamento do equilíbrio. Tudo bem? Então isso pode ser utilizado para algumas coisas. Certo? Isso aí acho que é o mais interessante, é o mais importante para vocês. Vamos lá, para ver se a gente entendeu isso. Quem está com a apostila na mão já pega, a minha está aberta aqui na página 92. Então vamos lá. Página 92, no exercício 1. Que é o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Exercício 1. Ele mostra que tem uma solução aquosa de ácido acético. Então vamos escrever. CH3, COOH, né, formando CH3, H+,
mais CH3COO menos. É isso aqui que você tem. O ácido acético, né, uma solução dele, então ele está sofrendo ionização, está liberando H+, e aqui o íon acetato. E ele fala o seguinte, ó, a adição de uma pequena quantidade, então eu vou colocar uma quantidade de sal aqui. Que sal que eu vou colocar? O acetato de sódio, que te dá até a fórmula. Olha só, CH3COO-Na. Você jogou isso na solução. O que vai acontecer, gente? É isso que eu quero que vocês entendam. Quando eu jogo isso aqui na solução, ele vai dissociar. Então ele vai formar o seguinte, olha só. Vai formar Na, vou dizer o Na é mais, né? Lembra? Mais aqui, CH3COO menos. Então, mais uma vez, eu tinha isso aqui, né, essa solução, aí eu joguei um pouquinho desse sal. O que esse sal faz? Esse sal vai liberar bastante esse íon aqui, ó. Olha só, é o mesmo íon. É o íon comum. Como aumenta a concentração desse íon, o que acontece com essa reação principal? Eu vou deslocar o equilíbrio para a esquerda. Eu vou deslocar o equilíbrio para a esquerda. Então, como consequência, eu vou estar formando mais CH3COOH. Eu vou estar formando mais ácido acético. Eu vou estar consumindo esse H+, e esse acetato. Ok? Ou seja, se eu estou nesse sentido, eu estou diminuindo a ionização. Porque o que é a ionização? É isso aqui, ó. Se eu tivesse com a reação deslocada para esse sentido, nesse sentido aqui, aí sim eu estaria aumentando a ionização. Como está no sentido contrário, está para cá, está no sentido do ácido acético, eu estou diminuindo a ionização. Então vamos ver as alternativas. Letra A. Se eu jogar o sal ali, diminui o pH? Não. O que é diminuir o pH? É tornar mais ácido. E para tornar mais ácido, eu teria que deslocar o equilíbrio para a direita, para liberar mais H+, e para ficar mais ácido. Letra B. Aumenta a concentração do íon H+? Também não. Por quê? Para aumentar essa concentração, a reação tinha que estar deslocada para cá, para cada vez mais produzir mais H+. Não é? Então, letra C, aí já está meio na cara, né? Está aqui na teoria, vai diminuir o grau de ionização do ácido. Exatamente. Como eu desloquei para cá, eu estou consumindo esse H+ aqui, então diminuiu o grau de ionização. Certo? Gente, A2, vou fazer A2 só, ok? Para não ficar um vídeo muito longo. A2 é a mesma história. Vou apagar aqui. E A2 é a mesma história, só vou montar rapidão. Olha só, ele fala que tem um tubo de ensaio com uma solução saturada de cloreto de sódio. Aqui, ó, cloreto de sódio. O que é saturada? É uma solução que já tem dissolvido ali o máximo de sal possível. Se colocar mais sal, vai precipitar. Então, se eu coloco sal na água e misturo, eu não enxergo o sal. Mas se eu coloco mais do que a água pode dissolver, eu vou ver uma quantidade de sal precipitada. É o que aparece aqui. Então, olha só. Aliás, vai aparecer, né? Está saturado, não precipitou nada ainda, mas se eu colocar mais sal, precipita. Aí o cara fala que colocou nessa solução uma solução concentrada de ácido clorídrico. E aí fala para observar o que aconteceu. Está na figura do livro aqui. Né, ele mostra que no final fica uma quantidadezinha de sal ali. Então você percebe que o cloreto de sódio precipitou. Resumindo, ele pergunta por que acontece isso. E o que acontece, na verdade, né? Olha só, gente, você tinha isso aqui, né? E aí você jogou nessa solução HCl, uma solução concentrada de ácido clorídrico. Olha o que vai acontecer, gente. O ácido na solução vai sofrer ionização, então vai liberar aqui H+ e Cl-. Opa, olha só. Como eu vou ter um aumento da concentração de Cl-, ó, vai aumentar isso aqui, eu desloco o equilíbrio para a esquerda. Então, se eu estou deslocando o equilíbrio para a esquerda, o que significa isso? Eu estou favorecendo a formação de NaCl. Agora, olha só, pensa comigo. Aquela solução já estava saturada. Se eu colocasse mais um tiquinho de NaCl, ia precipitar. E foi o que aconteceu. Quando eu faço a reação nesse sentido, eu vou formar mais HCl. De novo, como eu vou favorecer a reação nesse sentido aqui,
eu vou formar mais HCl. Como já estava saturado, ele vai ficar super saturado e vai mostrar que vai ocorrer uma precipitação. É por isso que você vai observar esses cristais de cloreto de sódio que são formados. Ok? Então o que aconteceu aqui é a mesma ideia, foi o efeito do íon comum. Só que no exemplo anterior eu tinha colocado um ácido, né? E aqui eu coloquei um sal. Aliás, desculpa. Eu tinha um ácido e coloquei sal. Aqui no exercício 2 eu fiz o inverso. Eu tinha um sal e coloquei um ácido. Mas a ideia é a mesma. Se eu tenho o efeito do íon comum, eu vou ter deslocamento do equilíbrio. Certo? Então olha só. Letra A. A adição do íon comum, cloreto, favorece o equilíbrio para a esquerda. É exatamente isso. Portanto, a resposta correta é a letra A. Certo, gente? Então é isso. Foi até um pouquinho mais longo do que eu queria esse vídeo, mas beleza. Tentem fazer o exercício 3 e o 4. Não são difíceis, mas precisa pensar um pouquinho. Certo? E aí qualquer coisa, estou à disposição, é só me chamar que eu tento ajudar vocês. Tudo bem? Então, gente, valeu. Até mais. Tchau. Falou.